Muitas psicólogas entram em contato comigo todos os dias para se queixar dos desafios que enfrentam enquanto recém-formadas. Esse vídeo é sobre isso, e se esse assunto te interessa também, fica aqui que a gente tem muita coisa boa para falar. Olá, eu sou a Laura Bertolin, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu estou aqui e nas outras redes para compartilhar conhecimento com vocês de forma acessível. Nesse vídeo eu decidi falar um pouco sobre os desafios que as psicólogas enfrentam no momento em que elas se formam, no momento em que elas entram no mercado de trabalho. Isso vem a partir de uma demanda aí que eu vejo muitas seguidoras, muitas alunas minhas trazendo, porque é algo que é muito pouco falado. Então, quando a gente se coloca no mercado de trabalho, quando a gente encerra a nossa graduação, a gente se choca aí com uma realidade que poucas pessoas falam, que é, de fato, da dificuldade que a gente enfrenta estando, sim, numa psicologia, né, numa carreira em ascensão, numa área que está crescendo muito, só que ainda tem muitos profissionais, ainda tem poucos recursos de fácil acesso pra gente. Então a gente fica perdida mesmo no momento em que a gente se depara com essa realidade. Bom, observando as minhas alunas e lembrando da minha trajetória na psicologia clínica, eu percebo que um desafio que a gente enfrenta é, primeiro, a percepção de que tem muitos profissionais no mercado e de que talvez não tenha espaço pra gente. E isso é uma coisa que o senso comum trouxe pra gente com força total, né? Essa fala de que não tem espaço. É como se a gente estivesse numa psicologia que tem muitos profissionais para poucos clientes, que não há realmente como ascender. Eu não percebo isso como uma verdade e eu não conseguiria compartilhar com vocês esse tipo de discurso, reverberar esse tipo de discurso, porque de fato não é o que eu acredito, não é o que eu vi na minha clínica, não é o que eu vejo nas minhas alunas. Mas sim, a gente tá falando de uma carreira. Mas sim, a gente tá falando de uma profissão aí que forma milhares todos os anos. Então, tem muitos psicólogos, de fato, é uma carreira que está em ascensão, né? É uma área que está crescendo muito. A psicologia no Brasil, ela é muito recente e agora ela está ganhando força, principalmente aí com os anos de pandemia. Então, a gente vê essa questão da psicologia crescendo, finalmente as pessoas começando a falar com menos vergonha, menos constrangimento, que elas fazem terapia e afins. Então, eu entendo que existe esse receio com relação a ser uma área que tem muitos profissionais e, ao mesmo tempo, isso possa dificultar e afins, mas hoje em dia ainda não vejo como esse fator pode dificultar para quem está se formando. Talvez em algum momento, sim, a gente possa ter um excedente aí de profissionais, mas agora eu não enxergo isso. O que eu enxergo é que um desafio, na verdade, é fazer as pessoas perceberem o valor do nosso trabalho. Então, não necessariamente que tenham muitos profissionais para poucas pessoas interessadas, mas ainda tem muita gente que não enxerga valor no trabalho de um psicólogo. Então, esse sim eu acredito que seja um desafio interessante aí da gente enfrentar, que é o de começar a mostrar para as pessoas que existe muito valor no que a gente faz. Ainda existe muita essa ideia de psicóloga clínica que fica quieta ouvindo o paciente, que não interage e afins. E isso não é verdade. A gente sabe muito bem que hoje a gente tem intervenções padrão ouro para diversos transtornos, que a psicologia clínica, né, a psicoterapia, ela muitas vezes é mais eficaz do que medicação psiquiátrica para alguns transtornos. Isso é algo muito grande, isso é algo relevante demais. Só que ainda tem muitas pessoas que não enxergam esse valor. Então, um desafio muito grande é a gente poder mostrar esse valor e parar de acreditar que realmente não tem espaço, porque eu vejo muita gente se amparando nesse discurso para justificar, então tá, então eu não tenho pacientes, então eu cobro o valor social, né, entre aspas, de todos os meus pacientes. E não, isso não pode ser um motivo pra gente justificar aí as nossas falhas, sabe? Não acredito nisso. Outro desafio que a gente enfrenta muito como recém-formadas é o não saber se a gente deve ou não buscar uma pós-graduação. E é algo que bastante gente me pergunta também. Poxa, Laura, você já é pós-graduada e afim, será que eu devo? E bom, é tão difícil te dizer se você deve ou não. Depende, depende.
Eu sou pós-graduada, eu fiz especialização, porque, pra mim, a especialização me ajudaria na clínica, me ajudaria nos atendimentos. Então, seria assim, um impulso para eu chegar onde eu queria na clínica. Então, para mim, a pós-graduação fazia sentido no momento em que eu fiz. Inclusive porque a abordagem a partir da qual eu atuo na clínica não foi uma abordagem que eu tive contato na graduação. Então, vocês percebem que era uma coisa que era de fato necessária? Então, foi mais por isso, assim, que eu cheguei e falei: não, eu vou acabar a graduação, eu já vou me especializar e afins. Mas se você não percebe essa necessidade, você não precisa se forçar a fazer uma especialização. Você pode investir esse dinheiro em outros cursos, cursos de formação, cursos de capacitação, em lacunas que você perceba. Então, tem cursos que são importantes no final a gente fazer. Uma psicofarmacologia, se você achar importante, por exemplo, é algo que eu saí da faculdade com lacuna, tive que estudar por fora. Então, você pode perceber a necessidade de estudar outras coisas, não necessariamente fazer uma pós-graduação logo de cara. E você não precisa. Então, se você tem essa dúvida, será que eu preciso já fazer uma pós-graduação para começar a atender? Não, você não precisa. Fique tranquila, fique tranquilo. Você não precisa de uma pós-graduação. Você fez uma faculdade de 5 anos. E, infelizmente, gente, tem coisa que a gente só aprende na prática. Não importa o quanto você estude, não importa o quanto você, se engaje aí nas leituras, na teoria, na pós, nos cursos. Tem coisa que você só aprende atendendo o seu paciente, que você vai se deparar no consultório e você vai aprender manejando. Infelizmente, essa é a realidade. É claro que não é o que a gente queria trabalhando com pessoas, mas é assim que funciona. Então, esse é um outro desafio que a gente encontra, porque a gente se questiona muito, o que eu posso fazer mais? Será que eu preciso? Será que eu já vou engatando uma coisa na outra? E às vezes você não precisa, né? Então, é da necessidade de cada um também. Não se sinta forçada, não se sinta obrigada a já de cara engatar numa pós porque você acha que você precisa. Um outro desafio é a captação de clientes. Também recebo muitas queixas de psis que falam não saber o que fazer para captar clientes, para conseguir ascender profissionalmente sozinha, né, na clínica, enfim, como autônoma. E a partir das redes sociais, principalmente. E o que eu posso dizer é: persista. Principalmente quando a gente fala de Instagram. Hoje, em 2023, quando eu posto esse vídeo, o Instagram é a rede social principal que a gente tem para se divulgar. E não, eu não acredito que você precise virar refém do marketing digital, que você precise estar sempre lá no Instagram e tal, seguindo aquelas 1000 regras. Não acredito, porque nem todo mundo quer, nem todo mundo tem essa pretensão. E é super válido que você não tenha, que você não queira. Mas ter uma página, simplesmente com alguns conteúdos, de vez em quando aparecer lá, pedir para os seus amigos engajarem, se fazer ser vista de alguma forma, já vai fazer uma diferença aí para você. O Instagram já vai ser a sua vitrine, as pessoas vão te procurar, vão te achar, vão se identificar. Então, já é diferente. Se você conseguir fazer isso, pronto. Você já tá ganhando. Não precisa seguir aquela fórmula milagrosa do 500 stories por dia e tal. Não, faça como você se sentir melhor. Mas sabendo que captar clientes, principalmente pelo Instagram nesse início, é sensacional. Então, assim, é abrir portas pra você num início em que ninguém te conhece, seu nome ainda não foi construído. Porque aos poucos a sua clínica ela começa a rodar sozinha, que as pessoas, seus pacientes vão indicando para outros pacientes, você vai construindo o seu nome. Mas no começo é você por você mesma. Então, ou você vai pedir para os seus amigos te indicarem muito e, né, esperemos que eles façam isso. Ou você pode fazer isso e ainda assim colocar o seu nome lá, né? E construir a sua rede lá. Então, é uma estratégia muito eficaz para você conseguir captar clientes. Principalmente porque algo que acontece muito nesse momento, um obstáculo gigante, um desafio gigante que a gente enfrenta nesse momento, é essa questão de captar clientes a ponto de se garantir nesses primeiros meses que podem ser mais difíceis. Porque senão a gente pode cair nessa de plano de saúde, inclusive. É uma coisa que eu nunca fui adepta, eu vejo os planos de saúde, sim, né, como uma ferramenta para quem precisa trabalhar, enfim, melhor do que nada, mas eles sucateiam muito o nosso trabalho. Então, tem psicólogas aí que trabalham 10 horas por dia, que atendem 50 pacientes num dia, 30 pacientes num dia, e ganham R$ 17 a sessão. R$ 17 a sessão, gente. Isso é muito barato. Isso é muito barato. O Conselho Federal de Psicologia hoje estipula para um serviço de psicoterapia individual
de 50 minutos a 1 hora, R$ 200 o valor da sessão mínimo. Você ganha R$ 17 trabalhando em convênio, num contexto em que você está exausta, num contexto em que você está atendendo um paciente atrás do outro, não consegue aprofundar em nenhuma demanda, porque geralmente são 20, 30 minutos. Que demanda que a gente aprofunda em 30 minutos de sessão? Você fica exausta e, assim, eles barateiam ao máximo o nosso trabalho, então é muito triste mesmo. E eu digo até com convicção que um objetivo meu de vida é auxiliar outras psicólogas justamente para que elas não tenham que passar por isso, porque você se sente desvalorizado em algum momento. É inviável você não se sentir. E as queixas que eu recebo são justamente nesse sentido, de eu não consigo pacientes, aí eu fico no convênio, me sinto desvalorizada, eu começo a pegar a raiva da minha carreira. Eu pego raiva da minha profissão. E não é nunca isso que a gente quer, né? Então, justamente por isso, é importante que a gente tenha maneiras eficazes de captar esses clientes, que a gente realmente consiga captar esses clientes. E o último desafio, que eu percebo que é algo muito grande que essas psis enfrentam, esses psis, enfim, enfrentam, e que eu queria até dar uma palavra de conforto mesmo, é a ânsia para conseguir tudo rápido. A ânsia para abraçar o mundo. Então, eu acredito que um prejuízo que a gente tem acabado conquistando aí com o Instagram seja essa pressa, né? A pressa da agenda lotada, a pressa do conseguir minha clínica rápido e afins, sendo que as coisas não funcionam assim. Então, para resultados consistentes é importante, né, que a gente faça aos poucos, que a gente não tenha um esgotamento. Então, se você acabou de concluir a graduação, se você está entrando agora no mercado de trabalho, está saindo do plano de saúde agora, você não precisa lotar a sua agenda de atendimentos particulares de um dia para o outro. Você não precisa sair já cobrando R$ 200 a sessão e se cobrando para isso e querendo abraçar o mundo, querendo estar em todas as redes sociais, captar clientes de várias formas e aprender tudo, fazer 1000 cursos. Não precisa, porque o importante é a gente te permitir vivenciando esse processo como ele é. É um processo, é algo que vai acontecer aos poucos. Eu adoraria que as coisas acontecessem de um dia para o outro também, mas na verdade a gente está falando de um trabalho que exige sensibilidade, exige cuidado, a gente trabalha com pessoas todos os dias, então pode ser nem tão interessante assim, na verdade, você do nada tá com 40 pacientes, não tinha nenhum, do nada tá com 40. E aí, será que você vai dar o melhor atendimento possível para esses 40? Será que você vai conseguir se organizar sua agenda, se cuidar e atender da melhor maneira esses pacientes? Eu não sei, eu teria esse receio. Então eu penso um pouco nisso também quando eu te falo, sabe? Tenha calma, vamos com calma. Então construir uma boa base pode ser muito mais eficaz do que ficar correndo contra o tempo, querendo fazer tudo de um dia para o outro e conseguir um resultado magnífico de um dia para o outro. Então, esses são pontos que eu acredito que a gente enfrente muito quando a gente se forma, mas que são pontos importantes da gente olhar com cuidado e pensar realmente quais batalhas valem a pena lutar, entendendo que não vai dar pra fazer tudo e a gente não precisa seguir todas as regras. E espero que faça sentido pra vocês, que de alguma forma esse vídeo que tenha chegado até aí, ele te conforte, ele te dê ideias e afins. Tá tudo bem, eu sei que esse é um período difícil mesmo. E, além disso, eu quero te convidar a continuar aqui comigo, que cada vez mais a gente vai ter conteúdos semanais aqui pra vocês. Então, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, a curtir esse vídeo, comentar esse vídeo e ficar por aqui. Eu também faço muitos trabalhos com psicólogas recém-formadas, com psicólogas já formadas há mais tempo. Eu também te convido a conhecer. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, então.